Vamos para uma questão da Universidade Estadual de Londrina. Uma sala tem as seguintes dimensões: 4 metros, 5 metros e 3 metros. A densidade do ar é 1,2 kg dividido por metro cúbico. E a aceleração da gravidade vale 10 metros por segundo ao quadrado. E aí ele pede para a gente determinar o peso do ar, né, nessa sala. Tá bom? Em newtons. Então vamos lá. Vamos para os dados do problema aí, né? Bom, então primeiramente vamos pegar essas dimensões aí. Então o que eu vou fazer? Eu vou chamar essa dimensão de 4 aí de largura, tá bom? Então a largura nós vamos simbolizar pela letra L, vale 4 metros. Os 5 metros aqui, eu vou chamar de comprimento. Então, o comprimento dessa sala, né, vou chamar de C, vale 5 metros. Tá bom? E esses 3 metros aqui, eu vou chamar de altura da sala. Tá? Então, a altura, nós vamos simbolizar pela letra A, vai valer 3 metros. Beleza? Além disso, ele fornece que a densidade do ar, né? Então, vou colocar aqui, ó, o ρ do ar, né? Vale 1,2 quilogramas dividido por metro cúbico. Observe que a densidade aí foi dada no sistema internacional, né? Além disso, ele pede para a gente considerar a aceleração da gravidade igual a 10 metros dividido por segundo ao quadrado. Tá? E aí, o que ele pede? Ele pede para a gente aqui, né? Então, vou riscar o que a gente, né? Os dados importantes aqui, né? O que ele pede? Ele pede para a gente exatamente o peso do ar nessa sala. Tá bom? Então, o que se pede aí? O peso. Não é isso? Mas a gente sabe, né? Que o peso, vou chamar de P aqui, certo? É dado pela massa vezes a aceleração da gravidade. Não é isso? Ora, a aceleração da gravidade foi dada, certo? Então, para calcular o peso desse ar, o que a gente precisa de determinar? Nós precisamos de determinar a massa. Não é isso? Então, aqui, ó, o que a gente tem que buscar? Determinar a massa, primeiramente, para depois calcular o peso, certo? Dessa massa de ar, né? O peso associado a essa massa de ar. Então, para isso, observe o seguinte, que ele deu a dimensão da sala e deu a densidade. Mas a gente sabe que densidade não é a razão entre massa e volume. Então, se eu tenho o volume dessa sala e tenho a densidade do ar nessa sala, eu consigo determinar a massa, certo? Então, ó, deixa eu escrever isso aqui, né? Então, vamos só lembrar aqui, né? Deixa eu escrever para vocês, ó. Então, a definição de densidade, né? A gente simboliza pela letrinha D, certo? A densidade, né? Por definição, é dada pela razão entre massa e volume. Então, como eu disse, ó, a gente precisa de determinar a massa. Vou colocar de vermelho aqui. É isso? Para a gente calcular o peso. Então, se a gente olha essa relação aí, para calcular a massa, a gente pode até isolar a massa aqui, ó. Certo? Se eu isolo a massa aqui, ó, certo? Como é que eu calculo a massa a partir da densidade e volume? A massa vai ser dada pelo produto entre densidade e volume. Opa, a densidade eu já tenho. Então, o que a gente tem que determinar aqui? Eu preciso de determinar o volume. Beleza? Bom, mas como é que a gente determina o volume, então? Então, eu vou aqui, para o cálculo do volume. Do volume V. Tá? Observe, né, que a sala, né? Então, ela tem essas dimensões aí. Nós vamos supor a sala retangular, né? Então, a ideia aqui é calcular o volume dessa sala. Então, eu vou fazer um desenho aqui, obviamente, fora de escala, né? Só para a gente tentar visualizar aqui, ó. Então, a sala seria mais ou menos esse desenhozinho aqui, ó. Alguma coisa, né? Bem aproximada aí, né? Beleza? A sala teria esse formato aí. Então, se a gente identifica, né? Como eu disse aí, a, esse desenho está fora de escala. Se eu chamo esse lado aqui, ó, de comprimento, certo? Esse lado aqui de largura e isso aqui de altura,
tá? A gente sabe que o volume, certo? É dado pela área da base vezes a altura. Tá joia? Bom, se vocês olharem aqui, né? A área da base é o quê? Um retângulo, desculpa, é um retângulo, né? De dimensões L e C, certo? Então, se a gente olha aqui, né? O volume vai ser dado pela área da base. A área da base é um retângulo, então vai ser comprimento vezes largura, vezes a altura que vale A. Então, para calcular o volume, né, de um cubo aí, né? A gente tem que a área da base vezes a altura. Nesse caso é um paralelepípedo, não é um formato retangular aí. Então a gente calcula a área da base vezes a altura, certo? Agora, observe o seguinte. Para a gente calcular o volume, a gente tem que verificar se a largura, o comprimento e a altura, né, estão na mesma unidade. Nesse caso aí, sim. Então basta a gente substituir os resultados. Ó, eu quero calcular o volume, vou colocar ele aqui de cor diferente, ó. Certo? Então aqui, o volume vai ser dado por comprimento vezes largura vezes altura. Ó, o comprimento vale 5, a largura vale 4 e a altura vale 3. Beleza? Então isso vai nos dar um volume correspondente a 5 vezes 4, 20 vezes 3, 60 metros cúbicos. Tá bom? Então esse é o primeiro resultado importante dessa questão aí. E aí, se a gente volta, né? Então, para o cálculo da massa, né, porque agora a gente tem o volume, a massa M. Então a gente tem aqui, né, a massa M, como nós vimos aqui, né? Então, ó, vamos voltar aqui. A massa M é dada pelo produto entre densidade e volume. Então, ó, se a gente pega a densidade aqui, ó, a densidade foi dada em quilograma dividido por metro cúbico. Opa, tá legal. Porque o volume nós calculamos em metro cúbico, então nós vamos utilizar a densidade, né, com esse valor aí. Então, ó, a gente sabe que né, aqui a massa vai ser dada pela densidade vezes volume. Então, aqui, ó, quanto que vai valer a massa nesse caso? A densidade vale 1,2, não é isso? E o volume 60. Tudo bem? Então, isso vai dar 72, beleza? Quilogramas. Então, a massa de ar contida nessa sala, tá? Equivale a 72 quilos, tá? Bom, e qual que é o que o problema nos pede? O problema nos pede aí o peso, né? E como nós vimos, o peso, certo? Nós simbolizamos pela letra P, o peso aí é dado pela, né, massa vezes a aceleração da gravidade. Bom, a massa nós encontramos 72 kg e a gravidade 10 metros por segundo, né? Tá tudo no sistema internacional. Então a gente vai encontrar aqui o peso de 720 newtons. Então o peso, né, do ar, né, contido naquela sala equivale a 720 newtons. E aí, então, se a gente volta aqui, né, nas alternativas, né, então a resposta dessa questão seria a alternativa A, 720 newtons.